Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai e a minha mãe viviam brigando, porque ela exigia fidelidade, enquanto que o meu pai desejava que a mamãe apenas aproveitasse os benefícios que ele proporcionava a ela. E eu e o meu irmão Neilton éramos constantemente chicoteados pelos confrontos turbulentos dos dois. Eram xingamentos e mais xingamentos, além de desfilar com a amante, que era a sua secretária. Ele também passou a realizar chamadas para ela perto da mamãe. Até mesmo durante o jantar, ele parecia não querer mais esconder as suas escapadas. Sabe, na última discussão deles, onde a mamãe atingiu a cabeça do papai com um vaso, ele decidiu ir embora e nunca mais voltou. Embora ele continuasse a arcar com as despesas da casa, optou por se distanciar assim completamente de nós. E quando a nossa mãe ligava para a agência de carros onde ele era o dono, a secretária informava que ele não estava. Mas, na verdade, ele não estava apenas para ela. Logo ocorreu o boato de que ele foi morar com a secretária, deixando a nossa mãe devastada. Ela chorou, sofreu e precisou da força da vovó para se reerguer. E quando estava quase se libertando dele, veio a notícia de que a mulher havia ido embora, porque conviver com o papai era muito difícil. E a minha mãe? A minha mãe se encheu de esperança e mais empolgada ainda quando o papai ligou pedindo uma conversa. Eu me lembro assim claramente como ela correu para o banho, colocou seu perfume favorito de alfazema e ficou na esperança, como uma adolescente apaixonada. No entanto, as suas expectativas foram frustradas no momento em que o papai pediu o divórcio, dizendo que se ela assinasse sem causar confusão, só teria a ganhar. A separação não foi fácil e mesmo de longe eles brigavam. E um dia a minha mãe acordou e olhou para mim e disse que eu lhe causava mal, pois eu era a cara do meu pai. E a partir desse momento, ela começou a implicar comigo. E 6 meses após a conclusão do divórcio, meu pai preparou uma festa surpresa e apresentou a sua nova mulher. Nós não fomos convidados, mas a tia Pilar, irmã do meu pai, ligou e contou tudo à mamãe. Não sei por que causa e razão ela fez isso, mas isso foi o suficiente para que a minha mãe tomasse uma atitude radical. Era um dia de muito frio e chuva. E mesmo assim, a nossa mãe pediu para que nós nos trocássemos, pois iríamos sair. Eu tinha 9 anos e o meu irmão Neilton 6 quando isso aconteceu. Enfrentamos um temporal pesado, assim sem guarda-chuva e nem mesmo roupa que nos protegia de nos molhar. Pegamos um ônibus e descemos no ponto em frente à agência de carros do nosso pai, completamente ensopados. Atravessamos a rua e ao entrar na loja, a nossa mãe deparou-se com a mulher do papai ocupando a cadeira dele,
E aquilo foi como se uma faca tivesse sido cravada em seu peito. E no momento em que ela soltou a nossa mão, ela foi em direção a uma cadeira próxima à entrada e começou a quebrar tudo o que via pela frente, inclusive os vidros de alguns carros. O meu pai surgiu do nada e tentou segurar a cadeira em suas mãos, mas a dona Elsa, a minha mãe, estava com uma força fora do normal e resistia a qualquer tentativa de controle. O meu irmão e eu suplicávamos para que ela parasse, pois estávamos com medo. Porém, ela não nos ouvia. E ela berrava, acusando o meu pai de nunca tê-la valorizado, de nunca permitir que ela ocupasse a cadeira que, assim como ele, também era dela. Alegava ter se ocultado anos para o crescimento dele, e tudo o que ganhou foram anos de chifres, traições e uma filha fora do casamento. E meu pai respondia mandando-a calar a boca e que não a amava e nunca a amou. E num instante, foi como se alguém tivesse desligado a tomada da mamãe. E ela simplesmente parou, pegou a mão do meu irmão e saiu. E ao perceber que eles estavam indo embora, eu corri atrás, assim com tudo. E ela ordenou que eu ficasse, argumentando que o meu pai e eu nos merecíamos, deixando claro que, dali em diante, eu seria cuidada apenas por ele e a sua nova companheira. Eu tentei explicar que não queria ficar, mas a minha mãe não me deu ouvidos. Chamou um táxi que passava, entrou e eu vi apenas o meu irmãozinho me dando tchau. E eu fiquei chorando debaixo da chuva. E o meu pai nem se importou. A única preocupação dele naquele momento era com os estragos materiais. Mas a mulher dele, a Dominique, se aproximou de mim com um guarda-chuva e me disse: "Vamos sair dessa chuva, meu bem." E ela me conduziu para dentro e cuidou de me enxugar. Mas eu estava me sentindo triste e abandonada. E mesmo ela sendo gentil comigo, eu parecia um bichinho do mato. Eu não gostava que ela me tocasse, não sorria para ela. E quando meu pai entrou e a viu cuidando de mim, disse: "Amor, fica tranquila que mais tarde eu a levo de volta." Eu já estava dentro do carro do meu pai quando o vi conversando com a nova mulher. E assim que os dois entraram, ele me disse: "Maria Beatriz, a partir de hoje você vai morar conosco. A sua mãe anda muito nervosa, então vamos esperar a tempestade passar." E chegando na casa deles, fomos recebidos pela mãe da Dominique, a Dona Edith. Ela abriu a porta, deu boa noite, perguntou como tinha sido o dia deles. E o papai? O papai, por sua vez, despejou uma série de problemas para a sogra. Enquanto isso, a Dominique deu um beijo na mãe, me apresentou a ela e explicou que, além de cuidar da Cíntia, também iria precisar cuidar de mim. E a Dona Edith disse que, por ela, tudo bem. E nesse momento, a filha da Dominique apareceu e perguntou quem eu era. E com todo o carinho do mundo, ela explicou que eu
era filha do Mário e que nós iríamos dividir o mesmo quarto. A menina pegou na minha mão e me chamou para brincar, mas eu empaquei e disse que não queria ir. E a Dominique pediu para a filha me dar um tempo que eu precisava, destacando que tudo era novo para mim. E o papai providenciou mais uma cama no quarto onde a Cíntia dormia. E a Dona Edith foi dormir em outro quarto. A casa onde o papai morava com ela era bem grande e espaçosa, e a gente até se perdia dentro dela. E cada dia mais eu me sentia triste. Meu pai não me dava atenção e estava sempre pensando em trabalho. Mas a Dominique, apesar de trabalhar ao lado dele, ela era diferente, pensava em tudo e em todos. E essa mulher, de alguma maneira, conseguiu colocar o meu pai na linha. Eles iam para o trabalho juntos e sempre retornavam juntos. E papai não saía mais sozinho, mesmo quando ela sugeria para que ele fosse só. Mas ele afirmava que sem ela não teria graça, optando por ficar em casa, fazendo uma coisa ali, outra aqui. O casamento deles era diferente e eu sentia que ele nutria um amor mais profundo por essa mulher do que pela mamãe. Fiquei um mês sem ver a mamãe e um dia a Dominique me viu chorando e ela se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi que gostaria muito de ver a minha mãe e de voltar a morar com ela. A esposa do meu pai me levou para ver a minha mãe e, ao estacionar o carro em frente à nossa antiga casa, ela gentilmente me disse: "Vai lá, conversa com a sua mãe, que eu ficarei aqui te esperando. O que vocês decidirem ficará decidido, mas não se esqueça de vir aqui me avisar, tudo bem?" Então eu abri o portãozinho, entrei e bati na porta de casa. E quando a minha mãe abriu a porta e me viu, perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi que estava com saudades e que queria voltar a morar com ela. A minha mãe se comportou tão friamente comigo e, sem demonstrar um carinho, ela me disse que eu não era filha dela e que apenas ajudava o meu pai na minha criação, e me mandou perguntar ao papai quem era a minha verdadeira mãe. E finalizou dizendo: "Maria Beatriz, volte para a casa do seu pai e vá atrás da sua verdadeira mãe e me deixe em paz." E ela simplesmente fechou a porta na minha cara. Sabe, eu confesso, eu não entendi absolutamente nada. Desci as escadas e me sentei no último degrau e comecei a chorar. E a Dominique saiu do carro, se aproximou e perguntou o que a minha mãe tinha dito. E eu respondi. Ela disse que não é a minha mãe e que só ajudava o meu pai a me criar. E a Dominique não disse nada, apenas pegou na minha mão e me colocou dentro do automóvel e fomos novamente para casa. Tanto a Dominique quanto a Dona Edith e a Cíntia tentavam uma aproximação, mas eu estava muito magoada e não permitia nenhum contato. E quando íamos dormir, a Cíntia gostava de conversar, falar sobre as suas bonecas, mas
eu só pensava em voltar para casa. E um dia eu pedi para ela me deixar em paz. Disse que ela era uma pirralha chata e eu só gostava do meu irmãozinho. Contudo, a Cíntia, sendo mais nova, ela estava com 5 aninhos. Não deu ouvidos ao meu pedido e continuou do mesmo jeito. E no meu aniversário de 10 anos, a Dominique comprou um bolo surpresa. E ao chegar do trabalho, ela trouxe o bolo e me chamou. E quando eu apareci na sala, todos começaram a cantar parabéns. No entanto, eu comecei a gritar, dizendo que não queria aquele bolo, que eu não gostava de ninguém daquela casa. O meu pai ficou tão bravo que me pegou pelo braço e me disse: "Escuta aqui, menina ruim. Se você sabe ser ruim, pior sou eu." E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a mulher do meu pai veio por trás e disse: "Não diga algo que você possa se arrepender depois. Deixa ela, eu a compreendo." Meu pai então me soltou e eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e não deixei a Cíntia dormir comigo naquela noite. E por muitos anos eu vivi assim, me sentindo rejeitada e com medo de me apegar às pessoas, receando ser abandonada, e por isso eu evitava. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu ocupava todo o meu tempo com cursos. Eu não gostava de ficar em casa e eu não me sentia em família e nunca comia com eles. Meu pai não ligava se eu estava junto ou não. A minha companhia para ele era indiferente. Ele era do tipo que dizia: "Se falar comigo, eu falo contigo, mas se não falar, tudo bem." Diferente da Dominique, que sempre arrumava um jeitinho de tirar algumas informações de mim. Ela se preocupava comigo, cuidava de mim, me acompanhava aos médicos, me dava remédio na hora certa, participava das minhas reuniões. Tudo o que a minha mãe não fazia, ela fazia. Quanto à minha mãe, depois de um tempo, ela se casou novamente e foi embora, levando o meu irmão junto, e eu não tive mais contato com eles. Confesso que quando soube disso, eu fiquei ainda mais arrasada. A mãe da Dominique acabou falecendo, o que deixou a esposa do meu pai bastante abatida. Eu nunca a tinha visto daquele jeito, sem ânimo, sem vontade. Até parou de trabalhar e passava a maior parte do tempo deitada no quarto chorando. A Cíntia me pediu para fazer o café da tarde, porque a barriguinha dela estava roncando. Então eu fui preparar o café, coloquei tudo na mesa e a deixei comendo. E como eu sabia que a Dominique não tinha almoçado, eu fui até o quarto dela. Abri a porta e a encontrei sentada na cama chorando, toda descabelada e ainda de pijama. Perguntei se ela estava bem ou se precisava de alguma coisa. E a única resposta que ela me deu foi um abraço. "Você pode me dar um abraço?" Eu não tive ação e nem reação. E com isso eu fechei a porta do quarto rapidamente e retornei para a cozinha onde a Cíntia estava. Enquanto ela terminava o café, eu fiquei pensando no pedido da Dominique.
ela me pediu um abraço. Eu senti como se abraçá-la fosse algo impossível de ser feito. E diante disso, eu comecei a tremer, a suar. Levei a Cíntia para a sala, liguei a televisão e ela escolheu o programa. Mas eu não parava de pensar no pedido da mãe dela. E acabei não resistindo e voltei ao quarto da Dominique para perguntar sobre o que ela havia me pedido. E a esposa do meu pai confirmou que tinha sido um abraço e estava um pouco sem jeito, mas algo dentro de mim insistia para que eu fosse adiante. Não sabia muito bem como proceder, mas ao me aproximar, ela abriu os braços e quando eu me vi dentro do seu abraço, não consegui conter as lágrimas. A Dominique também chorou, sabe, um choro profundo que parecia vir do âmago da sua alma. Foi um momento significativo para nós. Naquele instante, eu me abri para ela e para a vida. E a sensação do abraço foi como se a prisão que me mantinha acorrentada tivesse sido rompida. A Dominique tinha um cheiro tão bom, um abraço carinhoso. De alguma maneira, eu não queria mais sair dali e permaneci o tempo que ela precisou. E quando finalmente ela se recompôs, me disse: se você soubesse o carinho que eu tenho por você, jamais você iria fugir de mim. Eu gosto muito de você, Maria Beatriz. E nesse momento, voltei a abraçar a Dominique e pedi desculpas por ter sido tão distante, por achar que ela não gostava de mim, que ela iria me rejeitar como a minha mãe fez. No entanto, ela assegurou que nunca teve a intenção de me rejeitar e que, ao longo desse tempo, tinha feito de tudo para que eu percebesse que o seu maior desejo era que eu estivesse presente em tudo. Aquele abraço mudou as nossas vidas e eu passei a enxergar a Dominique com outros olhos. Ela era tão boa, tão agradável e não fazia acepção entre eu e a Cíntia. E também passei a cuidar da Cíntia como a minha irmã. E aos poucos eu fui me aproximando do meu pai. Um dia estávamos terminando o jantar, quando meu pai me disse que estava muito feliz com o meu novo comportamento e que gostaria de dizer também que se eu quisesse saber onde estava e quem era a minha verdadeira mãe, que ele estaria disposto a conversar comigo sobre isso. Acreditem ou não, mas eu nunca senti interesse em saber da minha verdadeira mãe. E naquele momento, eu falei para o meu pai que deixasse as coisas como estavam e que as duas mães que eu tive não valiam o amor que a Dominique me proporcionava e que eu iria valorizar quem me valorizava e que quem me valorizava era a Dominique. E essa eu gostaria que fosse a minha verdadeira mãe. Se ela quisesse, claro. A Dominique, como sempre linda e amável, sorriu para mim e me disse: obrigada, minha filha. Terminei os meus estudos e me formei em ciências do comportamento. Cíntia, por sua vez, foi estudar fora e depois retornou. E durante esse período o meu pai faleceu, mas a nossa família permaneceu unida.
o meu irmão, com a morte do papai, entrou em contato e tentou me convencer de ir contra a Dominique, visando retirá-la dos negócios deixados pelo nosso pai. No entanto, eu não abracei a ideia e o Neilton passou a afirmar que ela tinha feito uma lavagem cerebral em mim. O que o irritou profundamente foi que o papai deixou um testamento, determinando como os seus bens seriam distribuídos. E eu achei o meu pai inteligentíssimo por tomar essa decisão, pois assim ninguém ficou de fora. Olha, hoje eu não tenho mais contato com o meu irmão. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha. A gente é muito diferente e eu me pareço mais com a Cíntia do que com ele. Sem contar que toda vez que o Neilton me procurava, era para falar mal da Dominique. A mãe dele ainda vive e nunca me procurou nem quando o meu pai faleceu, nem para me dar uma palavra. Ela realmente não me amava, mas eu aprendi a superar, a entender que ninguém é obrigado a gostar de você.